Hoje eu completo 54 anos. Outro dia eu vi um meme muito engraçado que é um cara falando assim: é estranho, né, você ter a mesma idade de gente velha, né? Porque é muito louco, 54, eu já passei de meio século, não faz nenhum sentido na minha cabeça. Mas enfim, me deu vontade de fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre a minha trajetória na música. Não necessariamente na produção musical, mas na música. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu bato na tecla da diferença que a parte musical faz. E eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim, meu, assim, pro YouTube, falando sobre o que que eu ouvi em termos de música, o que que me formou em termos de música, né? Porque tudo que a gente ouve forma o nosso, vamos dizer assim, caráter musical, vamos dizer. Por exemplo, quando o Sepultura começou a fazer barulho lá fora, eles faziam basicamente o mesmo som que o pessoal lá de fora fazia. Eles achavam isso, tá? Mas não era. Tá? Não estou falando do Roots, não, que já tem elementos de coisa brasileira. Estou falando de antes, dos primeiros discos. Já era diferente, porque a gente do Brasil, a gente cresce ouvindo samba, cara. Então a gente tem samba, entre outros estilos, samba, sertanejo, um monte de outras coisas que não são comuns para um cara que é estadunidense, que é europeu, etc. Então esse tipo de coisa já fica no nosso DNA e mesmo quando a gente tenta fazer, por exemplo, a gente tenta tocar blues, o nosso blues é diferente por causa dessas influências que a gente tem. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre de onde veio a música para mim. Eu cresci, né, numa casa que ficava na parte de trás de uma loja de roupas. Meus pais, eles eram comerciantes, então tinha uma loja de roupa que a minha mãe cuidava e tinha uma lanchonete que meu pai cuidava. Eles eram lado a lado, assim, a minha casa era atrás da loja de roupa e era interligada, as duas casas tinham uma interligação ali que dava para você ir de um para o outro. Eu conseguia ir da minha casa para o bar ou para a loja. Só que assim, a loja era na frente, tinha a minha casa e na parte dos fundos tinha uma confecção. Eles confeccionavam as roupas, eles faziam as roupas. E ali tinha muitas costureiras, sei lá, 20, 30 costureiras, eu não vou lembrar números assim, mas era bastante gente trabalhando. E a lanchonete, tinha a lanchonete, que servia a refeição também, e na parte de trás tinha uma cozinha industrial que trabalhava fazendo refeições para indústrias, fazia aqueles marmitex e mandava para empresas, e eram centenas, se eu não me engano, meu pai falava em 200 ou 300 refeições por dia, uma coisa assim. Então também tinha, sei lá, 30, 30 cozinheiras trabalhando. E o que que significa isso? Significa que ficava o rádio ligado o dia inteiro na rádio AM. Tá? Então eu ouvi muito, quando eu era pequenininho, eu ouvi muito Rádio América, né? Aquelas coisas. Quem tem a minha idade sabe do que eu vou falar. Eli Correia, Zé Bétio, Oswaldo Betil, né? Todos esses radialistas que eram importantes ali da época, né? E que a gente ouvia e ficava na Rádio AM o dia inteiro. Então ali eu ouvi Amado Batista, ali eu ouvi Roberto Carlos pra caramba, que o Roberto Carlos era a coisa, né? O cara. Alípio Martins, putz, um monte de coisa assim. E ao mesmo tempo a TV na época era muito limitada, né? Hoje você pega uma TV a cabo, você tem centenas de canais. Naquela época a gente tinha tipo 8 canais só, e esses 8 canais eles não pegavam muito bem em algumas regiões. Então era como você ir na casa de uma pessoa tinha 5 canais. Então, por exemplo, na minha casa eu lembro bem da TV Cultura, da TV Tupi, que depois virou a TVS, SBT, da Globo, da Record. Aí uns anos depois surgiu a Manchete, que não pegava em casa. Aí tinha a Gazeta e a Bandeirantes. Era isso. Tá? Era tudo que a gente tinha para ver. Manchete eu nunca assisti, nunca pegou em casa. A MTV, quando começou, antes de ser a cabo também, que era o HF, também não pegava em casa. Então aquele boom da MTV eu não peguei. Mas isso é bem depois. Tá? Tô falando ainda. Eu nasci em 71, tô falando ainda anos 70 ali tal. E o que acontecia ali? A gente assistia muitos programas de TV, programas de calouros, tipo do Silvio Santos mesmo, do Raul Gil, tal, que está nativo até hoje. E tinha, por exemplo, Almoço com as Estrelas, que era com o Ayrton Rodrigues e a Lolita Rodrigues, onde eles levavam os artistas de outra época. Que eu estou falando ali, ó, final dos anos 70, eles levavam gente que foi sucesso ali, anos 50, 60, tal, como Calbi Peixoto, Ângela Maria. Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raiol, tal, que eram os ídolos da minha avó, tá? E esses caras iam pra TV para cantar e tudo mais, e eram ótimos cantores, né? Assim, gente incrível, alguns dos maiores vendedores de disco de todos os tempos aqui no Brasil, né? Esses aí. E a gente via tudo isso acontecendo. Então, assim, eu sou um cara que eu cresci ouvindo ao mesmo tempo Roberto Carlos, Amado Batista, Ângela Maria, sabe?
E aí, no comecinho dos anos 80, começou aquele movimento de rock no mainstream brasileiro. Não que o rock não existiu, o rock existe no Brasil desde dos anos 60 ali fácil, né? Se não pegar um pouco antes até. Mas assim, aquela coisa popular dos anos 80, eu peguei o Nascimento. Eu não peguei a Jovem Guarda, que foi anos 60, lá 66, coisa assim, mas eu peguei ali quando surgiu a Blitz, quando surgiu o Rádio Táxi, essas coisas, e a gente via isso nesses programas de TV. E, cara, ali fez muita diferença, porque uma coisa é você ver, sei lá, o Gilliard entrar e cantar. Cantava super bem, umas músicas bonitas e tudo mais. Outra coisa é você ver, sei lá, o Rádio Táxi chegar, os caras com guitarras, com bateria e tudo mais, e você vê uma formação de banda. E aquilo me chamou a atenção. Tá, o Vander Tafo era o guitarrista do Rádio Táxi, né? Você vê o Vander Tafo fazendo aquele solo de Eva, por exemplo, que é uma coisa simples, tal, mas imagina para um garoto ali de 10, 11 anos de idade, você vê aquilo e fala, caramba, olha que legal, tal. Ali já começou a surgir um pouco essa ideia. Na real, eu já ouvi a música desde dessa época de pequeno, então isso tudo, essa salada toda já fez a minha formação. Como eu falei, bastante samba também que tocava, bastante sertanejo também. Mas assim, o que me. Eu lembro de eu ter uns 7 anos de idade e a gente ia com meu pai numa loja de discos lá perto de casa que chamava Discoteca da Lili, que era lá no Lago da Concórdia, que eu morava no Brás, né? E a Discoteca da Lili era um bequinho assim, era uma portinha, que tinha disco em toda a volta, assim, tinha dois caras que trabalhavam lá e a gente sempre ia lá bater papo. Meu pai gostava de conversar pra caramba e conversava com o pessoal, e a gente sempre saía com umas fitas cassete originais. E a gente tinha toda a coleção do Roberto Carlos em cassete. Já eu com 7 anos de idade, mais ou menos. Uma vez roubaram o carro do meu pai e tava uma caceteira, né, uma caixinha, que a gente usava umas caixinhas de nylon, assim, que elas abriam assim, e você colocava os cassetes dentro, né? E roubaram todos os discos do Roberto que estavam ali, todos os cassetes do Roberto. Mas enfim, quando deu o despertar mesmo, foi com a morte do John Lennon. 8 de dezembro de 1980, o John Lennon foi assassinado na frente do prédio que ele morava com 5 tiros pelas costas, né? Pelo Mark Chapman, tal, que era um cara que era fã dele, o cara, enfim, um maluco que tá preso até hoje. E aí, cara, foi que eu comecei a ouvir com música com mais atenção. E meu pai tinha alguns amigos que tocavam violão. Eu lembro do Hélio, por exemplo, que chegou a ter banda e tudo mais, e lembro do Danilo também. São dois amigos do meu pai, assim, mais ou menos da idade dele, talvez um pouquinho mais novos, que estavam sempre lá, trabalhavam com a gente lá na lanchonete, né, do meu pai, entregando as refeições, tudo, e eles tocavam violão. Então era comum, sei lá, uma quarta noite, por exemplo, final do dia, assim, eles estarem lá na lanchonete com o violão tocando. E com eles a gente aprendeu os primeiros acordes. Eu digo a gente porque eu tenho um irmão mais velho, Carlinhos. Carlinhos é um ano e meio mais velho que eu. Né? Então a gente tem basicamente a mesma idade. E ele também estava nessa salada desde pequeno também. Ele é músico até hoje. Né? A gente acabou indo para a música mesmo sem ter uma anterioridade na família. Porque, por exemplo, meu filho é músico, tá, mas eu sou. Beleza. Meu pai não era músico, minha mãe não era musicista. Meu pai era desafinado, assim, 100%. Minha mãe é bem afinada até hoje. Minha mãe cantava na Igreja Batista e tudo mais, tal. Então, ela, no coral da igreja, tal. Então, ela tem um senso de afinação bom, tem uma voz bonita e tudo. Mas meu pai era super desafinado. E a gente não veio de uma família de músicos. Apesar de eu ter dois primos também, né, que eles aprenderam a tocar cedo e eles ficaram. O meu primo Lúcio ficou na música, tá? Até hoje, tá? Mas a minha prima não desenvolveu. Ela fez faculdade de música e foi trabalhar em outra área, né? Mas assim, a gente não era de uma família musical, vamos dizer assim, onde toda semana se reúne para fazer música. Não, não tinha isso, sabe? Mas a gente acabou indo para essa coisa da música. E foi com a morte do John Lennon que deu aquele, sabe, falar, putz, eu acho que é isso que eu quero fazer. O John Lennon disse que ele foi ver um filme do Elvis e quando o Elvis entrou e a mulherada começou a gritar, ele falou, é isso que eu quero fazer da vida, né? O Ozzy Osbourne fala que foi quando os Beatles se apresentaram no programa do Ed Sullivan. Sempre tem de repente uma coisa que faz a diferença ali. Para mim foi a morte do John Lennon. E o John Lennon morreu no final de dezembro, aliás, começo de dezembro de 1980, né, 8 de dezembro. E em abril, se não me engano, 21 de abril de 81, o Queen veio para o Brasil pela primeira vez. E ali, cara, foi uma revolução, porque hoje a gente tem um monte de shows internacionais acontecendo. Se você pegar ao longo do ano e você for ver a quantidade de shows internacionais, é gigante. Naquela época era muito raro, principalmente shows em estádio, assim. Hoje é comum, sei lá, todo mês você tem um show grande no estádio.
Mas naquela época, eu acho que o último show grande que tinha tido foi o Alice Cooper em 72, tá? Então, tipo assim, quase 10 anos antes teve um show grande assim. E o Queen veio e teve uma divulgação monstro, assim, a respeito, e na escola todo mundo ouvia Queen. E começou a rolar aquela coisa de copiar o cassete, né? O cara comprava LP e copiava o cassete pro amigo e tal. E era muito comum, assim, a gente conversar com amigos. Ah, eu vou comprar, sei lá, o A Day at the Races, esse aqui, né? Eu vou comprar o A Day at the Races, você compra a Night at the Opera, eu copio uma fita para você, você copia uma fita para mim, sabe? Esse tipo de coisa. Então, na escola, todo mundo passou a ouvir muito Queen e Beatles. Já tinha bastante isso acontecendo. Aí um pai de um amigo nosso, ele foi para a Inglaterra e ele trouxe o The Great Rock and Roll Swindle do Sex Pistols, que é um disco que é trilha sonora de um filme que não é exatamente a ideia do Sex Pistols. Tem algumas coisas do Sex Pistols, mas tem umas viagens ali, tipo o Sid Vicious cantando My Way, umas coisas assim. Mas foi muito importante pra gente ali. Ele copiou em cassete pra gente, a gente passou a ouvir aquilo também. E um pai de um outro amigo foi para os Estados Unidos e trouxe o Alive One do Kiss, que estava fora de catálogo no Brasil, tá? Ele tinha sido lançado no Brasil, saiu de catálogo, então não se encontrava por aqui. O Alive One é um disco incrível assim também. E a gente passou a ouvir muito aquilo. E na época, o AC/DC bombou. Eu estou falando ali 80, tá? Comecinho dos anos 80. O AC/DC bombou por causa do Back in Black, que é o disco de rock mais vendido de todos os tempos, né? E se eu não me engano, é o segundo disco mais vendido de todos os tempos. Primeiro é o Thriller do Michael Jackson, depois ele. E ali chamou muito a atenção, e antes dele teve o Highway to Hell também, que é um disco que chama muita atenção e tal. Então, essa coisa a gente começou a ouvir muito na escola. Então, era Beatles, Queen, AC/DC, Kiss, Sex Pistols, a gente ouvia muito isso quando era moleque. E pouco depois eu mudei de bairro, eu saí lá do Brás e eu fui pro Jardim Guançã, que é lá no alto da Vila Maria, né, tal, Vila Maria, Jardim Japão, Jardim Guançã. E lá eu conheci uma turma que já era mais do metal, tá? Eu era do rock, né? Aquelas coisas. Eu tava ouvindo Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple e tal. Porque lá no Brasil a gente tinha amigos que, por exemplo, tinha o Serginho, que era fãzão do Elton John, então ele mostrou o Elton John pra gente pra caramba. Tinha um outro rapaz, eu não me lembro o nome dele, aquele que ele até ele deu pra gente o Fireball do Deep Purple e deu o Paranoid do Black Sabbath pra gente, estão com meu irmão esses discos até hoje. E, então, assim, a gente já teve uma formação de rock ali. Mas aí eu conheci uma turminha ali que já era mais do metal. O metal estava começando a ficar mais em evidência. Tô falando ali de 83, por aí, 82 para 83. E aí depois veio o Rock in Rio. Quando veio o Rock in Rio, aí o metal dominou geral. Entendeu? Aí em 85, porque a gente pôde assistir. Eu não fui lá assistir, eu tinha 14 anos, eu vi pela TV, mas a gente pôde assistir Ozzy Osbourne, Whitesnake, Scorpions, AC/DC. Eu não me lembro, mas assim, foi um show, assim, um festival fora do comum, assim, mesmo. E ali chamou muita atenção. E eu acabei entrando no heavy metal de cabeça, né? Em 84 a gente montou a nossa primeira banda. Em 83 o Kiss veio para o Brasil também, fez muita diferença. Divulgação monstro também, todo mundo ouvindo Kiss e tal. E aí a gente começou a ouvir mais essas coisas mais pesadas e eu montei minha primeira banda com meu irmão e mais dois irmãos, o Wagner Wilson e o Frank Wilson, que eram amigos nossos do pré. São os únicos amigos assim que eu preservo desde os 3 anos de idade. Eu fiz o primeiro pré com o Frank, né? E é engraçado, a gente montou a banda, a gente foi ensaiar na casa deles e o Frank amarelou, não foi no primeiro ensaio. E aí eu fui pra bateria, entendeu? A ideia era que eu fosse baixista, eu fui pra bateria tocar, até que a gente falou com o Rui, que é um outro amigo de escola nosso, e ele ia pro ensaio para ele ser o nosso vocal, né? E ele levou o Cassiano, que é um amigo dele que a gente não conhecia, mas o Cassiano tinha uma fita cassete de um pirata do Kiss chamada Ticklers, que tinha um solo de não sei quantos minutos, 10 minutos do Vinnie Vincent e tal, e a gente, né, ele ia levar a tal da fita pra gente ouvir, né? Que era a forma que a gente tinha para conhecer as coisas, né, as músicas. E chegou lá, ele assistiu o nosso ensaio, tal, mostrou a fita pra gente, depois ele falou: "Pô, posso tocar um pouco na bateria?" Pode, e tal. Ele sentou e começou a tocar bem. E a gente não entendeu nada. Eu não tocava bateria, eu tava fazendo qualquer coisa ali. E, meu, mas peraí, você toca bateria? Ele falou: "Não, então, eu tocava em fanfarra quando era moleque, e às vezes eu montava o setup da fanfarra como se fosse uma bateria para eu tocar, né? Pô, eu sou muito fã de Kiss e tal, não sei o quê." E a gente começou a tocar com ele e falou: "Pô, ficou bom pra caramba." Ele acabou entrando na banda. Então a gente ficou num quinteto, tá? Era o Cassiano na bateria, o Wagner e o Carlinhos nas guitarras, o Frank não entrou nessa, o Rui no vocal e eu no baixo.
né? Eu acabei virando baixista. É, e aí depois de uns anos, não, de um ano mais ou menos, eu acho, o Vagal e o Rui saíram e a gente ficou num trio. Eu, o Carlinhos e o Cassiano. E ali a gente montou uma banda chamada Poseidon. Essa banda pra gente foi a escola. Porque foi ali que a gente aprendeu a compor, que a gente aprendeu a montar um show, uma sequência num show, para o show ficar interessante, ele ter os altos e baixos dele e fazer ele ficar legal o show inteiro. Foi ali que a gente aprendeu sobre arranjo, para a gente poder fazer as coisas soarem bem com os três tocando juntos. Foi ali que a gente aprendeu harmonia vocal, porque como a gente era instrumentalmente era limitado, era só baixo, guitarra e bateria, a gente precisava de mais coisas às vezes, a gente fazia com os coros preenchiam mais a banda e tal. Então ali foi uma escola incrível. A gente ficou juntos de 84 até 90, mais ou menos. Aí o Cassiano resolveu sair e tal. E a gente montou uma outra banda que se chamava The Big Spender. A gente tentou fazer essa banda acontecer alguma coisa, não conseguimos ficar juntos por muito tempo. Teve vários músicos que entraram e saíram, a gente não conseguiu manter uma formação. Essa banda acabou e um tempo depois eu entrei pro estúdio e meu irmão foi tocar à noite e tal, então a gente acabou não tocando mais juntos. Mas aí o que acontece? Eu tô falando aí, ó, de brega, tá? Tô falando do rock nacional, tô falando que era a música popular brasileira também, que você pode ver como brega ou não, sei lá, os sonhos do Peninha, entendeu? Que tem uma parte dessa coisa que era popular no Brasil, com o Márcio Greik e tudo mais, que era musicalmente era legal, entendeu? Não era uma coisa. Não estou falando mal do brega, eu digo assim, porque o brega é mal visto pelas pessoas, porque ele é simples. E tinha umas coisas que tinham umas harmonias mais rebuscadas, sabe? E mesmo assim eram populares, como o Guilherme Arantes e tudo mais. A gente ouvia isso aí tudo. E aí depois foi pro rock, e do rock foi pro metal. Ali o que acontece? Final dos anos 80, quando estava mais pro final do Poseidon, uma época a gente deu uma noiada, putz, a gente tava meio de saco cheio de fazer metal, porque o metal tinha muita regrinha, sabe? Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Se você muda a cor do tênis, o cara não gosta mais de você, sabe? Era meio assim. E a gente resolveu fazer o seguinte, a gente resolveu fazer uma pesquisa com música. Isso foi muito legal, quase que eu não falo disso, olha que louco. Isso foi em 88, mais ou menos 88, comecinho de 88. E o que que a gente resolveu fazer? Tinha uma loja de discos que a gente falava que era a loja do velhinho, não sei o nome dele até hoje, que era lá perto de casa, que era um sebo, né? O que o pessoal, na época não se chamava de sebo, hoje eles chamam de sebo. E esse velhinho ele tinha, ele era músico, se eu não me engano, ele era trompetista de jazz e tal, tanto que ele olhava pra gente meio, sabe assim, com uma cara meio esquisita, porque a gente era os cabeludos ali do bairro, né? Mas enfim, a gente ia lá e ele tinha comprado o acervo de uma rádio, não me lembro se foi rádio Tupi, uma rádio assim, rádio grande. E ele tinha muito disco, que era aquele lá promocional em vendável, tal, com selinho, né, tal. E lá a gente entrava e falava com ele, e falava assim, pô, eu queria comprar disco de funk, por exemplo. Ele fala, funk? Bom, ok. Falou, ó, tem aqui, sei lá, Bryce Construction, tem Sly and the Family Stone, tem é, Jeff Guitar Watson, tal. Ele levava uns funk, né? Parliament e tal. E a gente levava, comprava lá uns 10 discos, era baratinho os discos lá com ele. E levava para casa e ficava estudando aquilo. E a gente estudava assim, em termos de ritmo, como funciona, em termos de beat, de andamento, como funciona, em termos de harmonia, como funciona, em termos de letra, como funciona. Então, por exemplo, falando do funk em particular, tipo assim, o andamento, você pensar em 120 BPM, é a batida da Saturday Night Fever, né, dos Bee Gees, que diz que é a batida do coração quando ele está acelerado. Muita gente tentou fazer dentro desse mesmo beat do. Então você tem um beat que ele é dançante e ele dá um barato tal. Ah, todo funk é assim? Não, não, mas é uma coisa meio geral do funk. O funk é muito dórico, tá? Em termos de harmonia. Você usa o acorde menor, mas é o segundo grau da escala. É muito comum esse tipo de coisa. No geral, as músicas falam de dançar, entendeu? Falam de sexo e de dançar, e a coisa é meio de segunda. De segundas intenções nas duas coisas, assim, puta, fugiu a palavra, mas enfim, geralmente é isso. Aí a gente tinha um dia no velhinho e falava assim: a gente quer comprar disco de blues, entendeu? Aí ele pegava e dava pra gente, sei lá, B.B. King, Albert King,
tudo que você pensar assim de blues mais antigo, tal, a gente levava para casa também uns 10 discos e a gente ficava estudando. Pô, o que que o blues fala, tal. Uma coisa que eu percebi, geralmente o blues na primeira frase da música, ele já diz a que veio, né? Então, tipo, sei lá, Before you accuse me, take a look at yourself. Antes de me acusar, dá uma olhada em você mesmo, né? Ele fala sobre isso. Aí depois ele desenvolve o tema. O tema já é falado meio no começo. Tinha muita coisa que a gente viu nesse sentido, assim, que foi interessante. E cada dia a gente ia e falava sobre um estilo jazz. E o cara, né, John Coltrane aqui, tem isso, tem aquilo. E a gente tentou compor músicas dentro desses estilos. E assim, e ficou ruim, porque a gente, a gente era um bando de moleque que não tinha muito conhecimento musical, assim, né? A gente tocava já, tinha uma certa destreza com os instrumentos, mas assim, a gente não tinha esse conhecimento musical. É o começo. Você não é ouvindo 10 discos de funk que você vai virar um funkeiro. Não é assim que funciona a vida. Mas o que acontece? Aquilo abriu a cabeça da gente. E depois a gente passou a compor sem pensar, vamos compor um funk, ou vamos compor um blues. Mas a gente compunha, e aquilo que a gente aprendeu do funk, do blues e tudo mais, já estavam aqui, já estavam na veia. E aí a gente colocava isso nas músicas, naturalmente, sem pensar muito. E aí começou a ficar legal, porque daí começou a ficar a nossa cara, o nosso som. Entendeu? E isso, o Poseidon teve isso durante, sei lá, um ano e meio, mais ou menos, tal, onde a gente compôs várias músicas, até eu gravei Sol, que a gente tinha composto, que é meio folk, assim, e tal. É, já gravei algumas coisas, assim, do Poseidon. Eu já fiz um curso com a música Vícios, que é uma demo que a gente fez em 89 e tudo mais. Outra coisa que o Poseidon fez com a gente é que a gente fez as primeiras gravações mesmo mais sérias, né? De ir para um estúdio em 4 canais e gravar, que era uma coisa difícil para a época, porque a gente gravava em cassete, e o cassete ele tinha o estéreo só, mas você só podia gravar uma vez, não dava para você fazer overdubs, né? Então você poder ir para um estúdio, poder fazer overdubs, mesmo que fosse só 4 canais, a gente tinha um canal de bateria, um canal de baixo, um canal de guitarra, um canal de vozes. Aí no canal de guitarra, se meu irmão fazia o solo, eu tocava uma guitarra base, sabe? E no canal de vozes, como eram os três cantando, a gente montava 3 microfones, equilibrava e já gravava um canal só, sabe? Era bem precário, mas era o que a gente tinha e já foi uma experiência boa também. E foi meu primeiro contato com o estúdio. Lá eu até conto sobre isso de vez em quando, que quando a gente foi fazer a primeira demo, em 86, eu tinha 15 anos, e o som da guitarra não estava vindo legal. E aí a gente tinha um amplificadorzinho um Thunder Sound da Giannini, não com a caixa dele, uma caixa que meu pai tinha feito, uma caixa de um falante 12 e tal, e tinha esse Thunder Sound. E a gente microfonou, o cara microfonou, não lembro se era CM58 ou alguma coisa assim, ou talvez até um Lesson, uma cópia brasileira. Mas ele microfonou lá e não estava legal o som. E eu tinha lido em algum lugar que o Van Halen usava, sei lá, um microfone atrás da caixa para captar o sub, outro microfone ambiente, não sei o quê. Eu falei pro cara, vamos tentar colocar 2 microfones? Porque ele tinha uma mesa que ela tinha grave e agudo só. E quando ele puxava o agudo, dava a definição que eu queria, mas não tirava o peso. Quando ele puxava o grave, dava o peso, perdia a definição. Eu falei, vamos colocar 2 microfones, um a gente puxa o agudo, outro a gente puxa o grave. É uma coisa meio assim, de quem não tem conhecimento, mas que na minha cabeça fazia sentido e tal. E ele tentou me explicar a respeito de fase, que podia dar problema de fase. Eu era folgado quando era moleque, eu falei assim, cara, não quero saber se você tá numa fase boa, uma fase ruim e tal. Eu tô pagando, põe esses 2 mic aí, vamos ver o que acontece, né? E aí ele colocou e ficou muito melhor do que tava, né? Assim, ouvindo hoje é ruim pra caramba, né? Mas eu lembro, assim, que foi nítido que ficou melhor, porque ele entrou dentro da sala, a Julia no chão fez assim, sabe? Tipo, ficou todo feliz e ele estragou o take que o Carlinhos estava fazendo de guitarra, né? Porque ele gostou bastante. Foi ali que deu o start para eu fazer para eu começar a trabalhar com áudio, né? Mas eu quero falar mais de música agora. E deixa eu ver onde é que eu tava. Eu tava lá no começo dos anos 90 e tal. Beleza. Aí pintou. Eu fiz uma coisa, eu fiz peguei na máquina de escrever e eu fiz uns panfletinhos, um dando aula de baixo e outro procurando músicos para montar uma banda nova no final do Poseidon. Eu dava aula de baixo já desde os 15. Eu comecei a tocar com 13, com 15 eu comecei a dar aula. Porque eu tomava aula com um cara chamado Márcio Vitulli, que infelizmente eu perdi contato, não tenho mais contato com ele. E o Márcio, um dia eu falei para ele, pô, tem um amigo meu que quer que eu dê aula de baixo para ele. Tem condição um negócio desse? Tipo, não faz sentido, né? Ele falou, por que você não dá? Eu falei,
porque eu tô aprendendo. Ele falou, sim, mas você já toca há quanto tempo? Sei lá, 2 anos. É, mas ele não toca nada, você já tem 2 anos na frente dele para ensinar, entendeu? E quando ele tiver 2 anos aprendendo com você, você já vai estar mais 2 anos na frente se você continuar estudando, entendeu? Se você for esperar você ficar pronto para começar a dar aula, você nunca vai ficar pronto. Eita, tal. E eu comecei a dar aula e tive alguns alunos assim. Tem gente que eu dei aula que até hoje toca baixo, inclusive o Bleno, que é meu assistente hoje nos cursos e tudo mais, foi meu aluno de baixo ali no final dos anos 80 e tudo mais. Quando a gente se conheceu, acho que a gente se conheceu em 88, 89, alguma coisa assim, né? Assim, tem muita gente que eu dei aula que continuou na coisa. E eu levei esses panfletos, eu xeroquei e levei na Galeria do Rock. Aqui em São Paulo tem um lugar lá no centro da cidade que é chamado Galeria do Rock, na época é onde tinha as lojas de disco. Até hoje tem loja de disco lá, mas hoje é mais com relação à moda rock, tá? Então tem muita loja de roupa, de tatuagem, etc. E algumas lojas de disco. Na época não, na época era tipo assim, 300 lojas de disco naquela galeria, era surreal. E eu fui lá e levei esses panfletos para colar em umas lojas. E eu caí numa loja que tinha um cara chamado Cirilo que trabalhava lá, e o Cirilo tinha uma banda que chamava Clavion, e eles estavam procurando um baixista. E ele marcou um dia para eu bater um papo com o guitarrista deles, que era o Acácio, para ver se eu não podia ser o baixista da banda. A ideia era uma praia meio Malmsteen, essas coisas assim. E aí eu fui lá para conversar, eu não gostei do Acácio, o Acácio foi metido pra caramba, foi arrogante pra caramba, e depois virou um puta amigo. Assim, é muito louco isso, né? Ele foi assim, não, que baixo você tem? Eu tenho um Snake, assim, tal. Que amplo você tem? Ah, eu tenho, sabe assim, tipo, foi meio metidinho e tal. Mas a gente acabou começando a tocar junto, não deu certo de eu ficar no Clavion, a gente tocou junto um tempo e ele lançou um disco com o Clavion, mas não foi comigo no baixo, mas a gente acabou indo tocar em bares. Depois um dia ele chamou o Ney Gomes, que é um grande amigo também, para ser o baterista, e a gente montou um trio para tocar à noite. E a ideia era tocar hard rock. Isso eu estou falando, eu tinha 19 anos, então 1990. E o nosso repertório era basicamente assim, Bon Jovi, Poison, Skid Row, a gente tocava algumas coisas do Queen e tal. Mas com o tempo foi pintando outras coisas, foram entrando outras coisas por entrar, sabe? Aquela coisa, tipo, uma vez a gente estava no bar e um cara chegou e falou assim: escuta, vocês tocam Please Mr. Postman? Eu falei, pô, conheço, né? Não tem problema, mas eu nunca toquei essa música. O Acácio falou, bicho, é um looping eterno, Lá maior, Fá sustenido menor, Ré e Mi. O Acácio tinha um ouvido, né, assim, absurdo e tinha muito mais experiência. Eles tinham uns 10 anos a mais que eu, quando a gente começou a tocar. E o Ney já tocava em bar desde moleque, então tinha uns 15 anos tocando e tal, o cara tocava pra cacete. O Acácio também. E eu era o virgão da turma, né? Eu era o que tava começando a coisa. E aí, pô, vocês tocam essa música e tal? Eu falei, ah, não sei tal. Eu falei, eu sei a letra. O Acácio falou, meu, é isso. Lá maior, Fá sustenido menor, Ré e Mi. Tá bom. Aí a gente saiu tocando e ficou lindo, entrou no repertório. Então aconteciam coisas assim. Teve uma vez, o Acácio tinha uma mania de entrar no carro, ele tinha um Fusquinha, né? E aí ele pegava, ligava o rádio e falava, adrenalina, né? E colocava em alguma rádio de rock para ouvir o que estava rolando. E a gente estava indo pro bar para tocar e começou a tocar Rocketman, do Elton John. E eu sou muito fã do Elton John, aprendi a cantar com Elton John e Beatles. Daqui a pouco eu falo disso. Nossa, eu tô falando pra cacete, né? Mas é isso, é isso que eu queria fazer hoje. Aí eu comecei a cantar e ele falou assim: pô, você sabe a letra? Vamos tocar lá hoje à noite. Eu falei: você tá maluco, velho? Eu não sei. Ele falou: não, é simples, ó, quer ver? Sol menor, Dó com sétima, Sol menor, Dó com sétima, tal, não sei o quê. Aí, no refrão foi pra relativa maior, foi pra Si bemol, Mi bemol, Si bemol. Cara, não brinca comigo assim, eu não consigo tocar essas coisas. Eu era cagão pra caramba, né? Tava começando ali na coisa. Aí chegou no bar e vamos tocar, vamos tocar. Não, não, não. Quando eu dei o intervalo da primeira entrada para a segunda, ele pegou a guitarra, chegou num canto lá e me mostrou os acordes. Realmente não era um bicho de sete cabeças, assim. E a gente resolveu tocar. E a gente tocou naquela noite e ficou super legal e acabou entrando pro repertório. Então chegou um momento que muita coisa de rock clássico entrou porque entrou. Então algumas coisas do Queen que não eram do repertório original, se eu não me engano, tipo Friends Will Be Friends, essas coisas assim, acabaram entrando também. E uma coisa muito legal dessa banda foi da parte de voz, porque eu era o vocal, baixo e voz. Porque eu, é, eu, eu meio descobri a minha tessitura vocal anos antes e eu não excedi essa tessitura vocal. Eu achava que eu não conseguia.
ir além. Apesar de eu fazer aula de canto e tudo mais, eu achava que eu não conseguia alcançar mais que aquilo. E o Acácio foi um cara que me puxou muito nisso, sabe? De chegar e falar assim, não, você consegue. Você consegue. Tipo, vamos cantar, sei lá, Blaze of Glory do Bon Jovi, do solo, né? Vamos tocar Blaze of Glory. Eu falava, bicho, eu não alcanço essas músicas, não alcanço, essas notas são muito altas, alcança, quer ver tal? E a gente fazendo um ensaio eu alcançava. Então ele foi muito importante para eu descobrir que eu tinha um alcance de voz que eu não sabia que eu tinha também, sabe? Foi muito legal. E essa banda, ela acabou depois de um tempo, porque, aliás, antes, um dia a gente estava tocando e aí veio uma dupla sertaneja que estava assistindo o show chamar a gente para tocar com eles. E aí os caras ofereceram uma grana boa e condição boa de trabalho, a gente foi tocar. Então eu acabei indo tocar música sertaneja. E assim, ali no começo dos anos 90 era o começo do sucesso do Zezé de Camargo e Luciano, começo não, né, praticamente auge, né? Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, que era bem mais antigo, mas ali estavam em evidência, né? Tudo em evidências, inclusive, né? Então a gente tocava um repertório muito legal nesse sentido, assim, que era um repertório popular, mas era um repertório legal demais. E para mim foi muito importante tocar aquilo também, porque eu nunca tinha tocado. E outra coisa que foi importante, a gente tocava com uma dupla chamada Márcio e Marcel. Eles não eram uma dupla grande, assim, dizer assim, os caras gravaram discos, isso, aquilo, mas eles tinham constância de show, fazia 3, 5 shows por semana, sabe? Era bastante coisa mesmo. E o Márcio, que era o segunda voz, era um cara que ele tinha bastante contato com as pessoas, então ele fechava muita coisa pra gente fazer, muitos casamentos, batizado, bar, um monte de coisa, assim. Eu cheguei a fazer 3 shows no mesmo dia. Uma vez teve um sábado que a gente tocou num batizado pela manhã, um casamento à tarde e um bar à noite. E nesse dia eu toquei Pense em Mim 9 vezes. Porque a gente fazia 3 entradas, o pessoal pediu Pense em Mim, a gente tocou, pediu, tava, Pense em Mim tava na propaganda da Bombril na época, né? Então tava com tudo. E uma coisa que foi legal, o Marcel, que era o segunda voz, era um cara que tinha uma voz parecida com a do Chororó, assim, né? Cantava numa região bem alta e tal. E ele tinha uma coisa que a gente tirava, por exemplo, a música era em Mi. Ele falava, não, tira a música, a gente tirava. Quando chegava no ensaio, ele falava assim, é muito alto para minha voz. Mas isso antes da gente tentar tocar, né? Vamos fazer um tom abaixo, vamos fazer em Ré. Eu falo, pô, tá, então beleza. Então todas aquelas cordas soltas que eu tinha tirado do arranjo, porque eu não sou um cara que é bom de improviso e tudo mais, eu tirava o arranjo. E eu aprendia como tocava e eu tocava. Aí tudo aquilo foi pro saco. Aí eu tenho que aprender a transpor. E eu aprendi muito bem a transpor lá, porque ele pegava situações, música que era em ré, por exemplo, que ele pedia para tocar em dó, e chegava na hora do show, em cima do palco, ele falava, hoje a gente vai fazer em si. Eu falava, pô, si maior é um tom terrível, né, cara? É tudo torto, né? Então tinha que se virar naquilo. Então foi bom para mim nesse sentido também, de aprender a transpor as coisas. E aí, um tempo depois, eu fui operar num bar chamado Lua Nua, que eu tocava nesse bar com essa banda, com a Cássio e o Ney, que é uma banda que chamava Complexo B. E eu fui operar o som no Lua Nua e eu operava e cantava também, né? E aí eu tive que fazer um repertório. Eu tocava as músicas que eu sabia, porque tinha mais outros 2 cantores e o dono da casa, né? Que também cantava. Então a gente dividia, né? Para poder fazer a coisa. Mas assim, tinha dias que acontecia o seguinte: chegava o dono da casa não foi, o outro vocalista não foi, depois chegava o Frejá, que é um amigo meu que parecia um pouco Frejá, que era o cantor, ele chegava e falava assim: Paulinho, eu tô ferrado hoje, não vai dar pra cantar. E aí eu tinha que segurar a noite inteira. E aí eu tinha que cantar, por exemplo, as músicas do U2. Que o Rogério cantava, que era um outro vocalista e tal. Eu tinha que cantar as músicas do Elvis, que o Valdir, que era o dono do bar, cantava as músicas do Jorge Benjor, que o Frejá cantava, por exemplo, entendeu? Tinha que cantar um pouco de tudo. Então, isso é outra coisa, né, que foi pegando, e você vai pegando gosto por aquilo, porque uma coisa é você ouvir uma música, outra coisa é você tocar. E outra coisa é você tocar essa música em palco com a interação da plateia, sabe? Você vê a plateia participando daquilo tudo e aquilo te realimentando, aquilo te tocando. É muito legal mesmo. Então isso fez muita diferença para mim. Aí depois de um tempo eu parei com o bar e eu fui para o estúdio. E no estúdio foi um aprendizado de música muito legal. Ó, eu comecei a trabalhar profissionalmente mesmo em 93 e no estúdio 43. E lá o que acontecia? Às vezes pintava, sei lá, um grupo de forró, tá? Para gravar.
E eu, assim, conheço forró, conheço Dominguinhos, conheço, né, a gente ouviu isso aí, tocava em TV e tal. Mas eu não sou um grande conhecedor de forró e eu não tinha noção do quanto aquilo era bom musicalmente. Aí os caras chegavam, começavam a tocar, eu falava, caramba, esses caras tocam pra cacete, meu. O que tá pegando, né? Ou então gravava tipo um grupo de samba e veio o baixista, veio o Boloró gravar. Meu, que era aquele cara tocando baixo, velho. Sabe, assim, é, o Jorge Gomes tocar bateria. Tá? Uns caras que eram muito fora da média, assim. E aí a gente aprende a respeitar também esses outros estilos que a gente não conhecia, sabe? O estúdio foi muito bom pra mim nisso também, pra dar um desce daí, menino, sabe? Eu não me achava o máximo, eu nunca fui metido com música, não é isso. Mas a gente tem um pouco essa soberba de achar, não, o que eu faço é bom, o que os outros fazem não é bom, sabe? Isso todo músico tem um pouco. E ali foi uma revelação muito legal, assim, nesse sentido, né? Ali eu trabalhei muito com música gospel também, com músicos excelentes. E aí depois eu fui pro estúdio Bonadil. Um dia o Rick Bonadil me ligou para que eu trabalhasse com ele. Trabalhei no estúdio Bonadil um ano e depois a gente foi pro Midas. Eu já fui para lá pensando no Midas. Ele já queria montar uma equipe para trabalhar no Midas. Eu trabalhei no estúdio Bonadil um ano lá com ele. E lá teve de tudo. Gravei brega mesmo também. Tinha um produtor chamado Areia Lima, que está nativo até hoje, que era um cara que ele fazia, trabalhava muito com brega tradicional mesmo, assim. E, cara, gravava muita gente que assim, era cara que era balconista de padaria, servente de pedreiro, cara que não era músico profissional, mas tinha um sonho de gravar uma música. Ele fazia umas coletâneas com essa galera. Essa galera levantava uma graninha para fazer a coletânea e ele gravava pra galera. E tinha que ser gravado rápido, porque era baixo custo, né, a coisa. Só que ele gravava com uns músicos muito bons, que resolviam muito rapidamente a coisa, e a gente conseguiu um som muito legal em pouco tempo. Isso foi uma escola muito boa para mim, em termos de técnica, de música, né, de áudio também. E aí o que acontece? Aí nós fomos pro estúdio Midas. E lá no Midas teve uma coisa muito legal, que eu trabalhava basicamente com rock. Acho que o primeiro disco grande que a gente fez lá foi o segundo disco do Charlie Brown Jr., Preço Curto, Prazo Longo, que é um disco muito legal. Até hoje ele soa muito bem e me gera muito trabalho, muita gente fala muito bem dele. Mas a gente pegou um boom daquelas bandas dos anos 2000, né? Esse disco do Charlie Brown acho que é 97, 98, acho que 98. E aí a gente pegou aquele boom das bandas dos anos 2000, do CPM 22, do Tijuana, do é, NX Zero, Fresno, Reitin, Fake Number. Ixi, várias bandas, eu vou esquecer bandas aqui, vai ficar mal, mas enfim. Várias bandas que a gente fez que eram bandas que tocavam na MTV, sabe? Que faziam shows pelo Brasil todo e tal. E a gente fez muita coisa legal ali. E ali eu vi uma outra coisa legal, que é essa coisa da molecada no tesão de fazer música, entendeu? Que eu já tava, ali eu já tava com uns 30, então eu comecei a ter contato com a molecada, assim, o G do NX Zero, eu acho que ele tinha 18 anos quando ele foi gravar o primeiro disco com a gente, não foi o primeiro do NX, mas o primeiro disco que ele fez com a gente. E, pô, moleque, todo mundo molecada pra caramba e todo mundo naquele tesão de fazer música, sabe? E isso foi muito legal. Essa geração do hardcore barra emo ali dos anos 2000 não é a minha geração, não é uma geração que eu vivi, mas eu fiz parte. Entendeu? Porque eu não era o cara que tocava esse estilo de música ou que ia assistir esses shows de música, mas eu fiz parte da produção, né, disso. E eu pude ver muita coisa legal, principalmente de ajuda mútua, tá? O meio do metal não é tão legal nesse sentido, tá? A gente tem a nossa panelinha, vamos dizer, a gente tem aqueles três, quatro amigos que tem banda que a gente sempre faz show junto, mas no geral a gente não é tão participativo. Lá, cara, era esse meio do hardcore, às vezes fazia, sei lá, seis bandas tocando no mesmo dia e chegava a acontecer do cara terminar o show dele, tirar a guitarra, dar pro outro, pendurar pro outro e ele tocar. Tocar todo mundo com a mesma bateria, com os mesmos pratos, entendeu? No metal não tem muito isso, não. O pessoal é meio egoísta, sabe? Salvo raras exceções. Mas enfim, ali foi uma coisa legal que eu vi também. E de retomar um pouquinho essa energia da juventude da música, sabe? Que eu tinha perdido totalmente. E no final dos anos 90 eu montei a banda Monster também, que era uma banda de metal.
A princípio não era para ser uma banda de metal, fiquei sabendo depois, porque o Renato, que era meu amigo desde da época de colegial, um dia ele tava lá em casa e falou, pô, a gente tem que montar uma banda, cara, tal, não sei o quê. E, pô, eu falei, pô, bateria que é difícil, né, cara? A gente já tinha tentado fazer um projeto antes e não tinha dado certo. Falou, pô, tem o Evandro, né, que tocava com meu irmão, tal, pô, o cara é gente boa, tal. Aí ligamos pro Evandro, tipo, deu uns 15 minutos, ele tava lá em casa, ele morava perto de casa. Aí ele falou, pô, por que a gente vai ficar conversando? Vamos tocar, né? Procura um estúdio de ensaio, pegamos, ligamos para esse, aquele. 2 horas depois a gente foi para um estúdio e 2 horas depois a gente tinha a nossa primeira música. Foi exatamente assim. Entre a gente, entre o Renato falar, pô, a gente podia tocar junto e a gente ter a primeira música, foi umas 5 horas. Sabe assim, foi uma coisa desse jeito. E a banda acabou funcionando, entendeu? Todo mundo se dando bem e tal, e a coisa foi em frente. A gente lançou 3 discos e tudo mais. E depois que a gente fez a primeira demo, lançou tal, um dia o Renato falou pra mim, pô, pensar que eu pensei em montar uma banda de rock progressivo com você, né? Porque é o que eu gostava ali, né, um pouco antes, né, tal, e ele gostava muito também, mas ele não me falou nada, ele sempre tocou metal. O Evandro sempre tocou metal e virou uma banda de metal. Se tivesse falado, quem sabe a gente tinha feito ali uma coisa meio Genesis, essas coisas assim. Esqueci de falar isso. Final dos anos 80 eu estava muito nessa viagem de rock progressivo, eu gostava bastante, né? Mas enfim, voltando para o Monster, com o Monster a gente ficou 10 anos, foi 98 a 2008. Então, enquanto eu trabalhava aqueles anos 2000 com um monte de bandas que estavam tocando em rádio, TV, entendeu? E grupos de sucesso e tudo mais, eu também estava com essa banda de metal, fazendo shows underground por aí, sabe? E era legal demais mesmo. Até que a gente mesmo cansou e deixamos de lado. Mas eu queria, hoje, esse vídeo era para falar um pouco sobre essa trajetória dentro da música, entender como que o Amado Batista se liga ao Slipknot, entendeu? É meio isso, porque eu tenho uma visão de música muito de música popular. É engraçado isso. Eu toco com uma banda tributo ao Metallica, né, com uns amigos, que eu entrei depois. Eles têm essa banda, acho que há 25 anos, tal. Entrei faz pouco tempo, entrei faz uns 20, sabe, uma coisa assim, mais ou menos. Não, é pouco depois, uns 15 pelo menos. E aí o que acontece? Eu gosto das músicas populares. Eu gosto de tocar Seek and Destroy, eu gosto de tocar Master of Puppets, eu gosto de tocar, sabe, Wherever I May Roam, aquelas músicas que você toca e o pessoal, pô, tal. E o Ale, por exemplo, que é o vocal, ele gosta dos lados Z. Ele quer tocar The Unnamed Feeling, né? Não, não. Tal. Mas enfim, eu sempre gostei da coisa mais popular. E mesmo pensando em metal, sabe? Quando eu falo das bandas que eu gosto, geralmente eu penso, sei lá, eu penso em Wasted Years, eu penso em Breaking the Law, entendeu? Eu não sou o cara que vai ficar pensando só nos lados Z, eu não gosto muito disso, né? E eu acho que vem um pouco dessa formação da música popularesca que eu ouvi, da música popular, e não falo popularesca de forma pejorativa, não, porque eu gosto pra caramba, entendeu? Assim, se começar a cantar brega dos anos 70 e 80 aqui, eu sei todas. Entendeu? Eu canto, falo quem é o artista e tudo mais, tal, né? O Marcelo que toca comigo no Metallica Cover lá também, ele também é fã, então a gente de vez em quando troca figurinha disso. Mas enfim, eu queria falar um pouco sobre essa coisa, de onde que vem essa coisa, e isso tudo soma na hora de fazer música. Entendeu? É isso que o pessoal não entende. Aqui a gente fala muito sobre áudio, a gente fala muito. Eu tento falar menos, mas a gente fala muito sobre áudio nas plataformas no geral, sobre que microfone usar, sobre como comprimir, equalizar, isso, aquilo. Mas a raiz da coisa é a música, cara. A raiz da coisa é a música. Se a música não for boa, não tem por que nem ligar o computador. Eu sempre falo isso, né? Então, aqui eu tô falando hoje sobre música. Que músicas que eu ouvi que me levaram a ser quem eu sou, entendeu? E a fazer o que eu faço com a facilidade com que eu faço, a destreza com que eu faço. Quem já me acompanhou aqui compondo ao vivo, essas coisas, muita gente fica até meio. Ah, não, essa música ele já tinha composto antes. Não tinha, cara. Eu tô compondo agora, te juro. Mas essa música, ela já vem de tudo isso que eu ouvi ao longo da minha vida, tá? Eu com 54 eu completo aí. Meu primeiro show tinha 13. Então eu tenho 40 anos de música, tá? 40 anos tocando música e tudo que eu ouvi nesse tempo e tudo que eu toquei nesse tempo faz eu ser quem eu sou hoje, entendeu? Então é isso, queria só bater um papo. Nossa, 44 minutos. Eu vou mandar assim mesmo. Dane-se. E lembrando que tem uma promoção só hoje.
tá? Todos os meus cursos por R$ 1.997. Estou até arrependido de vender nesse valor, mas é só hoje, tá bom? Conta aí como é que é a tua trajetória na música. Você também é do Brega? Tamo junto. Beijão pra vocês. Tudo de bom.